Oi, gente, tudo bem? Boa noite, como vocês estão? Conseguem me ouvir? Conseguem me ouvir? Estou muito feliz de abrir esse canal de comunicação aqui com vocês. É minha primeira live, então vou aprender com vocês nessa interação aqui. Não sei como eu fixo as mensagens. Vou aprendendo aqui com vocês, tá bom? Então, eu vou esperar um pouquinho as pessoas poderem entrar aí na live. Hoje nós vamos falar sobre as relações humanas, os nossos relacionamentos nesta quarentena. Vou esperando as pessoas entrarem. E aí, como tem pessoas, um público diverso, eu vou falar um pouquinho de mim, para quem não me conhece. Eu sou Cristiane Cruz, sou psicóloga. Meu conteúdo aqui nas redes sociais é voltado para o autoconhecimento, para o despertar de consciência, também para o cuidado de si, para o cuidado do outro, das nossas relações humanas. Eu tenho formações anteriores diversas, né? Eu fiz transição de carreira para a área da psicologia e desde que eu comecei na área da psicologia, o meu intuito é trabalhar na clínica, mas eu atuo também com universidades e outras instituições neste cenário da psicologia. Vamos ver, as pessoas estão entrando aqui. Boa noite. Oi, Roseli, Amanda, Cris, Marcela, Ingrid. Eu vou aprendendo a interagir aqui com vocês. Se tiver alguma pergunta, podem ir escrevendo também. Vamos nos comunicando. Acho que então vamos começar, né, no foco aí da live, que é para a gente falar sobre as nossas relações humanas, quais são os afetos, né, que tem nos provocado essa quarentena, os sentimentos, qual o impacto nas nossas relações. Olá, Ricardo, bem-vindo. Dulce, ai, quanta gente querida. Vocês vão escrevendo aí para mim também, tá bom? Vamos interagindo. Então, para a gente poder falar também dos nossos relacionamentos, né, das nossas relações humanas nessa época da quarentena, a gente precisa também lembrar da nossa vida pregressa, né? Como estavam as nossas relações, os nossos vínculos antes da chegada do coronavírus, antes da chegada da pandemia, né? Como estava a nossa interação com as pessoas, como estavam os nossos sentimentos, os nossos vínculos, né? E baseada nessa história que a gente tem de vida, de relações, é que a gente vai perceber também esse impacto da pandemia, do coronavírus na nossa vida, na nossa família, na sociedade que nós vivemos. E o acontecimento, ele é único, né? A pandemia globalmente, ela é um acontecimento, é um fato, mas as pessoas vivem de maneira distinta. Isso quer dizer que nós não estamos na mesma página, né? Cada um vive essa pandemia de um jeito bem particular, né? E com base nas suas crenças, com base nos seus pensamentos, no que acredita, nas suas relações e também nas condições sociais, que não é a mesma para todo mundo, as condições socioeconômicas. Então, é bom nós lembrarmos, né, que a desigualdade social não é um fato, uma situação
inaugurada pela pandemia, ela já existia anteriormente, né? Mas essa pandemia está escancarando essas desigualdades, essas diferenças que nós temos, né? Gosto muito da analogia que fala assim, que como se o acontecimento fosse o mar, né? E nós, cada um está em um tipo de barco, veleiro, iate, agarrado a um tronco, então vivendo de forma bem diversa isso. Na psicologia a gente tem um conceito. Oi, gente, eu vou pedir compreensão de vocês, como é minha primeira live, eu não sei mexer em muitos desses recursos aqui, mas eu vou conversando com vocês, vendo o que vocês estão escrevendo, vou melhorando para os próximos, tá bom? Então, na psicologia, a gente tem um conceito que o ser humano é biopsicossocial. Que isso significa? Que tem os aspectos que são biológicos, psíquicos, psicológicos, sociais, culturais. Então, quer dizer, eu não sou apenas um corpo, eu tenho sentimentos, eu ocupo um lugar no mundo. Então, é uma relação imbricada de vários fatores. Então, o que acontece no meu trabalho afeta a minha vida, minha relação na família, minha relação amorosa, minha relação com os amigos. Eu tenho impacto isso de diferentes formas da minha vida. Não dá para compartimentar, não dá para dividir, separar, né? Mas o que a gente tem, o que a pandemia nos traz é um fato bem particular e bem único, né? Ela nos traz esse risco de contágio, de morte, de perda, de uma forma igual para todo mundo, porque ela não escolheu classe social, ela não escolheu gênero, ela não escolheu nacionalidade, ela nos impacta, nos afeta de uma maneira única, que é para lembrar também da nossa finitude, né? Da nossa morte, né? Da transitoriedade também das situações, né? Então, acho que essa pandemia ela é um convite para a gente olhar para dentro, para si, para fora também e para o exterior, né? Então, nós temos um convite duplo, é uma mensagem para o individual e para o coletivo, como a gente administra tudo isso na nossa vida, né? Então, apesar do momento ser de incerteza, de sofrimento, de dor, ela também traz uma oportunidade para o nosso crescimento, para essa nossa reflexão, pensar nos nossos vínculos e pensar como é a forma que a gente tem esse autocuidado, como a gente cuida dos outros, como a gente cuida das nossas relações. E a pandemia tá aí, ela é um fato, ela é inegável, né? Não dá para negá-la, embora a gente vai falar sobre o processo do luto, muitas pessoas negam essa situação, né? Mas eu vou dar um exemplo, um paralelo para poder exemplificar o que é realidade objetiva e a realidade psíquica. Por exemplo, vamos supor que eu sou uma mãe de uma pré-adolescente e a minha filha, hoje foi o dia da menarca dela. A menarca é a primeira menstruação. Eu posso ignorar esse fato, fingir que não aconteceu, eu posso não dar um absorvente para minha filha, não orientá-la como ela deve se comportar, tudo que envolve esse contexto. Mas mesmo eu agindo de uma forma, ignorando essa realidade, isso não muda o acontecimento, o evento. Então, e isso serve para outras coisas na nossa vida. Então, por exemplo, para a própria pandemia, ela é um fato, eu posso negá-la, que ela não existe, que ela não acontece comigo, mas ela tem um impacto também na minha vida. E desse exemplo que eu dei,
se eu não for ajudar, orientar a minha filha sobre como agir com a menstruação, os cuidados que ela precisa ter com higiene, comportamento, tudo, e também psicológico, tudo isso que envolve, ela vai ter que se virar sozinha, vai ter que aprender pelas próprias pernas, e pode até ser um processo mais doloroso, né? Então é o mesmo cenário que a gente também tem na pandemia e outras situações da nossa vida, né? Então, por exemplo, quando eu tenho uma situação de desemprego, desilusão amorosa, posso até não aceitar os fatos como realmente são, fantasiar coisas, idealizar coisas, mas aquele fato realmente existe na minha vida, né? Deixa eu ver. Vocês estão... Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Se eu perder alguma coisa... Ah, a Dulce escreveu aqui que ela veio globalmente a pandemia, né? Para realmente importante emocionalmente. Exatamente. Se eu perder alguma coisa aqui, vocês tenham compreensão comigo, podem repetir a pergunta, tá bom? Ou o comentário. Então, o que eu tracei da realidade objetiva e da realidade psíquica é a forma como nós encaramos esse acontecimento, esse fato na nossa vida, né? E quais são os gatilhos emocionais que ele despertou na nossa vida, né? Então, é um fato que a pandemia mexeu com as nossas estruturas familiar, psíquica, profissional, econômica, política, né? Então a gente vive aquela sensação da ameaça, do risco do contágio, do risco da morte, da perda. E isso tem levado muitas pessoas a um sofrimento muito intenso, né? E aí a gente tem que ver como se dá essa balança, né? Como que a gente se desestrutura emocionalmente diante desse contexto, né? E principalmente as pessoas que não estavam bem antes da pandemia, agora parece que esse desmoronamento emocional, esse abalo psíquico veio com mais intensidade, num tempo mais recorde, de uma forma mais intensa, né? Nós temos casos, temos a notícia do aumento da violência, né, da violência doméstica, estamos tendo casos de polarização nas redes sociais, temos aumento da crítica do que eu percebo que seja, por exemplo, o meu inimigo, né? Então, a gente tem muitas críticas com partidos, com religiões, com determinada classe social, mas todos nós estamos sendo impactados do mesmo jeito, né? A humanidade inteira. E ao mesmo tempo que a gente tem esse cenário de muito conflito, de muito sofrimento, a gente também tem um clima de muita esperança, né? A gente aposta que esse acontecimento vai trazer uma diferença na condução, né? Que a humanidade aprenda algo depois da pandemia. Então a gente tem esses dois contrastes, né? E essas situações de muito conflito, de muito medo, elas trazem pra gente muito essa ambivalência, né? De amor e ódio, esses confrontos. Então a gente tem num período, num tempo de reflexão que não deve ser voltado só para fora, para o externo. Oi, gente! Que não deve ser voltado só para o externo, para fora, mas também tem que ser voltado para as minhas questões pessoais, né? Então, a reflexão que a gente tem que ver, por exemplo, a nossa dinâmica psíquica, né? Emocional. O que me faz sofrer? O que me leva
para esse estado de sofrimento? Quais são meus padrões de repetição, aonde eu sempre dou volta e sempre caio naquele mesmo sofrimento que nós chamamos dos nossos vícios emocionais, das nossas feridas, né, emocionais? Aonde que quais são as situações que a gente se sente presa, que a gente fala, nossa, isso pegou em mim? Alguma situação que a gente está vendo nessa época da pandemia que acionam coisas da nossa experiência pessoal, né? Então é uma hora que a gente precisa transformar e ressignificar tudo isso, né? E nessa reflexão, quais são os afetos provocados nessa pandemia, a gente tem que ver que o que nos afeta tem tanto um sentido positivo quanto negativo. Positivo são os afetos de amor, compaixão, solidariedade, alegria. Os aspectos negativos que nós temos de ódio, de raiva, de discriminação, de preconceito, de medo. E a gente precisa entender que essa pandemia, né, ela é um fato maior do que todos nós, está fora do nosso controle, né? Então nós somos interditados pela lei, como a gente diz em psicanálise, né? É um fato maior, está acima de nós, né? Então ela vem aqui, ela interdita. Então, por exemplo, agora nós estamos interditados de abraçar, de beijar as pessoas que são queridas, que estão próximas da gente. Por quê? Porque a gente pode levar risco para elas, né? Por exemplo, a minha mãe faz parte do grupo de risco, então a gente mantém esse distanciamento para preservar a saúde física dela e psicológica e nossa também, das outras pessoas, né? Temos na família os nossos enfermeiros, as pessoas, olá gente, tudo bem? Aí depois eu vou olhar tudo de novo se eu perdi algum comentário aqui, tá bom? Tenham compreensão comigo que a minha primeira live eu também estou experimentando essa interação com vocês. Então, como eu estava dizendo, a gente tem essa lei maior, né, que é da pandemia, que está fora do nosso controle, né? E na forma que a gente tem essa relação dos nossos afetos, como eles nos provocam coisas em nós, nós temos que ter em mente que essa dimensão, ela também do afeto, ela é levada para as nossas palavras, para o nosso discurso, que eu não preciso da presença do corpo para ser afetada. Um grande exemplo são as redes sociais, né? Os discursos que a gente tem de ódio, como que isso mexe com o emocional, com o psicológico de todas as pessoas, né? E levam grandes conflitos, acirramentos, polarização na rede social e traz um prejuízo emocional, né? Um dano psicológico profundo na vida real, concreta das pessoas, né? E talvez quando a gente tem a presença do corpo, do nosso afeto, esse olho no olho, né? O nosso corpo seja a barreira para, às vezes, os impulsos um pouco mais agressivos, né? A nossa voz, o nosso gesto. E na comunicação escrita das redes sociais, a outra pessoa não consegue ter essa leitura. Pega um pouco mais leve, ou eu não entendi dessa forma, né? Mas também a presença do corpo com os ânimos acirrados, dependendo como estava a minha vida pregressa e minha relação das pessoas que estão na mesma casa comigo, podem piorar essa situação que a gente tem os casos da violência doméstica, né? Então é bem complicado. Então a gente tem que pensar muito quais são os relacionamentos que eu tinha na minha vida antes que já estavam em ruínas, né? Então esses tipos de relacionamentos mais deletérios, mais tóxicos, que me fazem
mal, pode aflorar agora, por exemplo, todo mundo dentro da mesma casa. Vai aflorando esses ressentimentos, né, que antes estavam reprimidos. Então, por exemplo, às vezes moram 3, 4 pessoas dentro da mesma casa, mas um está no trabalho, outro está na escola, estão vivendo em tempos, em espaços diferentes, e às vezes nem conseguia se dar conta de todas as coisas que as pessoas sentiram, né? E hoje, como que a gente está com essa realidade, com todo mundo dentro de casa o tempo todo, e alguns estão conseguindo trabalhar online, virtualmente, então às vezes você está trabalhando aqui, tem a criança passando, gritando, é um contexto muito misturado da vida privada e pública e da esfera familiar e do trabalho, tudo muito junto nesse contexto, né? E isso também, antes da pandemia, a gente pode pensar, tinham filhos que ficavam trancados nos quartos, mais reservados, em alguns estados de apatia, e que os pais desconheciam o mundo interno desses filhos, né? E como que está hoje nessa relação? Será que essa pandemia, esse isolamento, esse momento de reflexão me fez ter um comportamento diferente com esse filho que está mais afastado, com esse familiar? Também tem pessoas que vivem em outros contextos, né, de república. Como que estão essas relações, né? Esses dias eu vi uma amiga minha que é um tempo também da gente renovar nossas relações com os nossos familiares, com os nossos filhos, né? E ela resgatou uma brincadeira dela de infância. Ela pegou, ela fez carimbo, ela cortou batata mesmo, e aí ela pegou beterraba, cenoura para fazer corantes, né? E ela fez com o carimbo, com as crianças, fez uma brincadeira artesanal de carimbos, né? De vários tipos de carinha, desenhou carinha na batata, triste, feliz, para fazer a comunicação das emoções. Então, esse momento também é uma outro tipo de oportunidade para a gente estreitar os nossos vínculos, né, com os nossos filhos, resgatar nossas brincadeiras da nossa infância, contar nossa história para eles, e deixar um momento vivo de memórias afetivas também, que vão ser lembradas no futuro por eles, né? É uma oportunidade também, né? E eu vejo também muitas pessoas que estão falando, né? Eu não vejo a hora disso tudo acabar e voltar no normal. A gente tem que pensar se o que a gente tinha antes, o que é considerado normal, se realmente é uma coisa saudável, né? Porque às vezes o que a gente considera normal pode ser patológico, pode ser tóxico, pode ser nocivo para as nossas relações, para a nossa vida, né? Então a gente tem que pensar muito bem o que era normal, né? Eu acho que essa pandemia traz uma coisa bem nova. Talvez não é nem nova, né? Mas inédita assim na nossa vida, de refletir, principalmente quando a gente vê com a invisibilidade social. Antes, por exemplo, a gente passava e nem enxergava os moradores de rua, as pessoas nas calçadas, ou então os garis, as pessoas que estão nas equipes de limpeza de rua. A gente passava por essas pessoas, não generalizando tanto, mas pelo nosso modo de funcionamento automático que a gente acabava nem vendo essas pessoas, né? E o que isso, com o nosso isolamento, com o nosso distanciamento social, fez isso também vir à tona, né? Como essas pessoas são importantes, que continuam trabalhando, fazendo a coleta seletiva de lixo, fazendo tantas atividades que são serviços essenciais para a sociedade e que antes a gente talvez não valorizasse tanto, né? Não olhava, porque a sociedade às vezes tem um modo de operar um pouco perverso, né? Colocando quais são as profissões que têm mais prestígios,
né? Gente, deixa eu ver se vocês estão escrevendo mais, vamos fazendo as perguntas. Eu vi uma que tem aqui do Fábio: não me preocupo comigo, estou trabalhando normalmente, me preocupo com as minhas filhas só. A gente está se preocupando com todo mundo, né? E essas pessoas que estão, a pandemia, a Cris escreveu, a pandemia nos tirou da zona de conforto, mas acredito que muitas vezes já nos deparamos com situações que nos tiram da zona de conforto, mas nem sempre agimos. Nesse caso, somos obrigados a agir e a reagir. Muito bem, boas colocações, né? Que é isso que eu também tinha falado lá no princípio, que a gente tem que olhar para o individual e para o coletivo também, né? Por todas essas situações, né? Então eu vejo na minha família as enfermeiras que estão no front e que estão mais expostas, né? São mais vulneráveis à contaminação. As minhas amigas que estão trabalhando na área da educação, como elas estão sendo agora, e as pessoas têm que reconhecer o trabalho dos professores, porque não é fácil ficar com aquele monte de criança na sala de aula, né? E agora os pais com 1, 2, 3 filhos estão de cabelos em pés. Imagina os professores ficando 40 alunos dentro da sala, né? Então, acho que também é um momento, porque esse fenômeno do Covid, do coronavírus, ele não é só biológico, ele é social também, né? Então, ele serve para a gente refletir sobre as nossas relações, a forma como nós lidamos com o outro, né? E nós também não gostamos de sermos invisíveis também para as pessoas que nós amamos, né? Da nossa família, dos nossos amigos. Como que a gente está mantendo a interação, né, nesse dia, né? A Dulce escreveu aqui imagina eu com uma filha fora de casa, fora do país. É um sofrimento mais intenso, né? Quem tem ainda as pessoas que estão muito distante, né? É uma preocupação. E nos Estados Unidos a contaminação tá bem, a curva tá mais acelerada, né, É um problema mesmo. Isso nos causa muita angústia, né? Quando que isso tudo aí vai terminar, né? Mas acho que socialmente também é um momento bem importante que a gente tem para a gente pensar também nessas outras pessoas, nos motoqueiros. Esses dias nós temos pedido até mais comida, né, de delivery. E outra coisa que eu tô pensando que a pandemia faz a gente refletir é sobre essa quantidade que me deixa até assim com mal-estar, de descartáveis que vão para o lixo. Você imagina a quantidade de lixo que nós estamos produzindo? Então eu acho que a pandemia também nos traz esse olhar para a gente focar nos recursos, né? Como que a gente está utilizando os nossos recursos naturais, os materiais, os nossos recursos também psicológicos e sociais, né? O que eu também tenho de recurso, como que eu posso estar um pouco mais fortalecida psicologicamente e ajudar a outra pessoa. Tem gente que aqui tá comentando também que tá tirando o sono. Eu também esses dias eu tô com meu sono mais reduzido, eu também tô com problema de sono, com preocupação, pensando em muitas coisas, né? Tá mexendo muito com a gente, e isso tudo, toda essa situação, né? Então eu acho que é um momento de muita oportunidade também da gente conseguir também fazer solidariedade, né? No prédio, pessoas que estão se candidatando para fazer compra para as pessoas mais idosas. Isso também mobiliza muitas coisas na gente, né? Para também deixar esse olhar muito
do autocentrado, muito desse egoísmo que nós temos e olhar para fora, né? Tem pessoas que precisam mais da nossa colaboração, da nossa ajuda e não nos colocando, acho que a gente tem que quebrar, não para a gente colocar nossa numa posição de superioridade, mas de humanidade, né? Encontrar a humanidade no diferente, no diverso, é isso que a gente precisa nesse momento, né? E com tudo isso, né, eu acho que é um momento também da gente colocar os nossos pés no chão e abrir os nossos olhos, né? De ter consciência, né? Admitir as nossas angústias quando a gente não está conseguindo dormir, quando a gente não está conseguindo lidar, quais são os pontos de tensão na nossa vida, né? As aflições nas diversas áreas. Perceber, né, olhar as nossas emoções. As nossas emoções, elas são GPS na nossa vida, que diz muito sobre a nossa forma de ser, estar, interagir no mundo, né? Então, é impossível não sentir emoções como o medo, a raiva, a tristeza, mas sentir é legítimo e a gente tem que legitimar isso, mas diante do que eu sinto, o que eu vou fazer com isso? E esse é o segredo, né? Como a gente lidar com as nossas emoções, com as nossas estratégias para enfrentamento das situações que são adversas, conflituosas, difíceis para nós, né? E uma coisa que eu acho que também nos traz muito sofrimento. Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui. Acho que não. Se eu perdi aí, escreve por favor de novo. Eu acho que também nos traz muito sofrimento esse roteiro da nossa vida que a gente traça assim, como se houvesse um roteiro, um script perfeito de vida feliz, né? Vou nascer, vou crescer, vou casar, vou comprar uma casa bem grande, bem bonita, vou comprar um carro, eu vou ser bem sucedida profissionalmente, depois eu vou ter netos, eu vou viajar para o exterior, e aí a gente vai montando um cenário idealizado, como se fosse pausterizado, universal, comum e mandatório para todo mundo, e quando a gente não atinge esse nosso ideal, que faz parte até da nossa fantasia, do nosso imaginário, ou do que a nossa cultura diz que nós devemos percorrer, isso causa muito sofrimento, muita angústia, né? De coisas que não vão ser atingidas, e isso não é vida, né? Isso é um fluxograma, o que eu tenho que atingir, mas não é a vida real, né? A vida real são várias coisas, né? Como eu vou dar o meu próprio exemplo, que eu falei no início do vídeo, né? Eu fiz outras formações acadêmicas anteriormente e decidi com 30 e... agora eu já nem lembro qual é a idade, 35 anos, fazer transição de carreira, fazer uma nova formação acadêmica, mudar de área. Então a nossa vida não tem esse roteiro, esse script perfeito, né? E eu acho também uma outra oportunidade que a única certeza na nossa vida é a transitoriedade, né? Que as coisas não são para sempre do mesmo jeito, né? E é uma época muito importante que a gente pode aproveitar dessa pandemia, de tirar essas nossas idealizações, essas nossas fantasias, né? De coisas romantizadas, por exemplo, também para as nossas relações amorosas. Às vezes você tem um namoro ou um casamento e termina, aí você tem aquele pensamento: nossa, nunca mais eu vou ser feliz, nunca mais eu vou ter um relacionamento. E às vezes a relação que você teve anteriormente nem te fazia bem, nem te fazia feliz, e você também tem esses pensamentos.
Mas vamos supor que foi uma relação prazerosa, mas que chegou num momento que ela não continuou. E às vezes você pode ter esse sentimento, né? Nunca mais eu vou ser feliz. De repente o tempo passa, você encontra uma outra pessoa e tem uma relação de qualidade tão diferente, uma coisa que você nem conseguia imaginar antes que era possível. E era muito melhor. E a gente nunca sabe o que a gente não sabe, o que a gente não vivenciou, né? Então a gente tem que se dar oportunidades, né? Esperar, experimentar outras coisas, né? Então, se um ciclo, porque tudo na nossa vida vai terminar, são fases, são ciclos, né? Então, se aquele ciclo terminou, você perdeu aquele emprego, você vai conseguir um novo emprego, uma nova atividade profissional, uma outra coisa que você possa também se sentir realizado e feliz, com bem-estar, né? Vamos ler os comentários aqui. A Cris escreveu: outra certeza na vida são os impostos. Não tem peneira que acabe com eles. Com isso, acrescento que tudo usado muito do humor para passar tudo isso. Filmes leves, comédias, stand-up. Verdade, né? Porque ainda a gente tá nesse sistema, né? E as contas chegam, né? Então eu acho, Cris, muito importante a gente dedicar momentos de prazer, mas a gente não pode cair nesses momentos de alienação, que foi o exemplo que eu dei anteriormente, né? De não enxergar também o nosso próprio sofrimento, que é o que a gente chama em psicologia também que são os mecanismos de defesa, a gente faz negação, mas também o tamponamento das emoções, né? Às vezes eu tô triste, mas eu fico aqui pro outro e fico postando fotos que tô feliz, que tô alegre, mas por dentro eu estou péssima. Eu acho que também a gente tem que tomar um pouco de cuidado com esse mecanismo, né? De não nos alienarmos da realidade, né? Também pode ser um pouco perigoso, mas claro que é importante a gente também na vida ter prazer, ter o gozo, que a gente chama em psicanálise, né? A gente ter essa pulsão de vida, a gente procurar coisas que façam brilhar os nossos olhos. Então, eu acho que também nesse momento de pandemia, a gente tem que rever quais são os tipos também de relação. A gente não tem que ensinar, por exemplo, num relacionamento amoroso, numa amizade, a forma como a outra pessoa deve nos tratar. A gente tem que perceber como que ela nos trata. Se a gente achar que isso é uma coisa benéfica, a gente fica e a gente participa desse tipo de relação. Então, a gente tem que pensar muito nisso, né? É importante, muito importante a gente ter mesmo os pés no chão, né? Aberto, conscientes do que está acontecendo, né? E acho que também é um momento para a gente olhar para as coisas que não estão mais dando certo na nossa vida, que estão dando errado, né? E identificar o nosso padrão de repetição. Por isso que a psicoterapia é tão importante, né? Nesse autoconhecimento, nesse autocuidado, como que a gente faz para identificar e ressignificar as coisas na nossa vida, né? E não ficar só nas coisas que são supérfluas, sabe? Na perfumaria, a gente tem que ir mais fundo nas nossas questões que nos trazem mal-estar, dor, né? O que mais que eu tenho aqui de... Como que eu faço para... As pessoas estão falando que eu tenho que aceitar elas na live? Como que faz isso? Não sei. Todos estão me vendo aí? Acho que sim, né? Ainda continua ao vivo. Eu não sei, porque me solicitaram aqui, eu não sei como que eu faço isso. Ah, entendi. Eu tô aprendendo aqui, viu? Aceitar. Eu preciso aceitar todas as pessoas? Eu não sabia disso.
Ah, entendi. Nossa, eu tô aprendendo aqui como que faz, viu, gente? É, tô aprendendo aqui. E a gente também tem que, outro ponto acho que importante para a gente ver, não só nessa época de pandemia, né, mas também são esses mecanismos que a gente usa para também aplacar o sofrimento, que é a medicalização também, né? A gente não faz terapia, não se conhece, fica tomando medicação e não vai na causa raiz dos nossos problemas, né? Nos causam dor, mas depois que a gente consegue elaborar, ressignificar, é um processo muito libertador, né? Então, acho que é um tempo muito importante para a gente ter essa visão mais ampliada, né? E também da gente saber, perceber que não é um problema só meu, né? Tem mais pessoas sofrendo, acho que tem um problema muito coletivo de sofrimento e de angústia, de medo, de todos nós, né? É verdade, é verdade. Tô lendo aqui os comentários. E eu acho que uma outra reflexão também muito importante para a gente ver no nosso sistema, né? De. Deixa eu ver quais são. Ai, muito amor, Du! Ai, quanta gente entrando, querida! Eu tô aprendendo, gente, como mexer com isso daqui. Eu não sei mexer muito, não, tá bom? Então, é minha primeira live, sejam compreensivos comigo. Oi, Débora! Eu não sei, gente, como faz com todos esses recursos aqui para responder todo mundo. Então, outra coisa que a gente precisa também, né, pensar e refletir nessa época de pandemia, né, que faz a gente ver em que ritmo alucinado a gente estava vivendo, né, antes. E que faz parte das grandes metrópoles de São Paulo, como eu vivo aqui, né? Então, será que a gente precisava ser tão acelerado do jeito que a gente é, de ter essa competição um com o outro no trabalho tão enlouquecedora, da gente ser tão workaholic, trabalhar 12, 14, 18 horas por dia? Eu conheço alguns workaholics na família. Mas será, né? Porque eu acho assim, quando a gente está numa situação, será que a gente precisa chegar numa situação extrema de crise assim para a gente repensar? Ah, eu tô vendo aqui um comentário anterior da Débora, né, falando que ela assume que ela tá cansada, ansiosa, que o trabalho dobrou. Parece que a gente está produzindo e não vemos os frutos. Principalmente, né, quem não estava, os professores e outras pessoas que não estavam acostumadas, né, nesse contexto. Eu também não estou acostumada nesse contexto do mundo virtual. Eu gosto muito de escrever, gente. Fazer vídeo é uma experiência nova para mim, então eu estou tentando me adaptar a esse novo cenário. Então eu vejo também pessoas que antes não estavam acostumadas com essa dinâmica da tecnologia, de ter que fazer videoaula, como isso também estressa, né? Porque é um novo fator que está entrando, né? Na nossa vida, na nossa dinâmica, né? E a Du aqui falou para mim que, por incrível que pareça, houve diminuição na exposição nas redes sociais, excesso da vida perfeita. Verdade, né? Porque a gente muitas vezes faz uma coisa que aparenta, mas por dentro a gente não tá daquele jeito, né? O Rodolfo falou sobre isso que eu iria falar, as redes sociais, que para mim é a praga desse século. Que otimista! Que
na verdade é o problema, não é as redes em si, mas as pessoas que usam do modo errado. Sobre isso daí, Rodolfo, são falando também, como a Roseli também está falando como a mídia está massacrando, né, o nosso emocional. Eu acho assim, a informação ela é importante, né? Mas a gente ter um acúmulo de informação não significa que é conhecimento, não significa que a gente vai usar aquilo de forma adequada. Então a gente também tem que perceber tudo isso e filtrar as coisas, né? E, por exemplo, e nessa época também de fake news, tem informações que chegam para mim que ela é uma parte também da realidade. Há muitas coisas que eu também desconheço, né? Quem não é da área da saúde, quem não é da área da educação, às vezes vê agora mais notícias nas mídias, mas não faz ideia o que é trabalhar numa rede pública de saúde, numa rede pública de educação. É uma coisa muito complexa, né? Então a pessoa também precisa viver todo esse cenário, né? Muita coisa legal. E falando das redes sociais, né? E o que eu tava falando do ritmo acelerado, a gente andava num ritmo tão enlouquecedor que agora todo mundo de casa e que a gente não tá indo muito pra rua, a gente também tá deixando a natureza respirar. As pessoas começaram a postar na semana passada um monte de pôr do sol. A gente tá parando para apreciar o que é de bonito e simples na vida, que às vezes a gente não dava valor. E das pessoas que estão dentro da nossa casa que não estão contaminadas, que a gente está seguindo o protocolo, que a gente tem um contato mais próximo, né? Porque está dentro da casa, como é gostoso curtir essa convivência com as pessoas também, né? Então a gente também serviu para a gente também valorizar essas coisas que são muito importantes no nosso dia a dia, né? E para também a gente poder pensar, será que vale a pena eu ter uma vida tão enlouquecedora, tão buscando cada vez mais? Eu tenho aqui um X de dinheiro, eu tenho aqui um X de nível de escolaridade, mas eu quero mais e mais e mais, e fico nessa eterna insatisfação, buscando, e às vezes a minha condição tá boa, eu poderia ajudar pessoas, comunidades, grupos que não estão indo tão bem, poderia olhar, ter uma atenção, desviar desse autocentramento, né? Olhar para o outro e ajudá-lo também a ter uma condição um pouco melhor. Eu acho que também serve esse momento de reflexão para isso, né? Como que a gente está buscando, talvez a gente precisa arranjar um outro sistema, sair dessa lógica, né? De crítica, né? Só de crítica do capitalismo, crítica do sistema de saúde, mas a gente entrar com algumas coisas que é um outro espaço, um outro lugar, um outro tempo para a gente celebrar coisas que são mais importantes também para a humanidade, para dar um respiro também para nossa alma, né, para o nosso estado psicológico, psíquico, né, ficar um pouco mais salutar, né, mudar as coisas, né. Então, eu acho que essa pandemia é um momento especial, é uma oportunidade também para fazer a nossa vida girar, né, e girar não no sentido de continuar, oi, Ideia, oi, gente, oi, Fabinho. E para a gente girar também a vida e não continuar nessa engrenagem, né? Nesse sistema que é uma máquina de moer gente, né? Então vamos tentar sair um pouco dessa lógica que a gente vai entrando e a gente vai ficando adoecido. Quantas pessoas que vocês conhecem ou se vocês mesmo não vivenciam isso, um estado assim assustador, um número crescente de pessoas com ansiedade, com depressão, síndrome do pânico, toque e tantos outros transtornos mentais que a gente nem percebia em grande quantidade.
Talvez o nosso ritmo está muito acelerado. A gente coloca também no outro muitas expectativas, muitas exigências, e a gente não está mais tendo tolerância também com erros e com as fragilidades humanas. É um tempo também para nós podermos pensar em todas essas relações, como que nós estamos fazendo, né? Como está sendo a nossa dinâmica. Quem mais colocou algum comentário aqui? Podem ir escrevendo que eu vou lendo, né? Então eu acho muito importante, né, também a gente conseguir na nossa vida, né, olhar para o lado, olhar para as pessoas que estão precisando de ajuda, né, na sociedade. Como eu disse, começando na minha microsfera, começando na minha casa, né? Se a pessoa que mora comigo eu não consigo enxergá-la, validar, escutar, validar os sentimentos, ouvir as dores, como eu vou querer conseguir solucionar problemas maiores e mundiais, né? Impossível, mas eu tenho que ter esse olhar para essa pessoa que está do meu lado, né? Pensar também como eu posso ser diferente, agir de uma forma mais gentil, de uma forma mais equilibrada. É um convite para a gente sair da zona de conforto, né? Deixar de fazer mais do mesmo que a gente estava fazendo na nossa vida e que não tem funcionado, que está nos causando dor, né? Se a gente continuar nesse ritmo, nesse sistema, eu fico pensando muito quando as gerações futuras vão olhar assim, sabe, para a história, principalmente os professores de história aí, a Debrel que está aí na live, acho que as gerações futuras vão perguntar assim, gente, eles não vão entender por que a gente não agiu antes para transformar essa lógica, por que eles não mudaram, né? Então a gente tem que pensar num jeito da gente poder mudar hoje, né? E não é mudar quando a quarentena acabar, porque a gente está vivendo essa quarentena, a vida está passando, o tempo está passando, então a gente tem que consertar o carro com o carro andando, né? Então a gente está vivendo agora, então como que são melhores formas da gente poder se relacionar um com o outro, ouvir mais, né? Reconhecer as pessoas, né, os sofrimentos. Eu acho que não se trata aqui de muito idealismo da gente querer salvar o mundo, mas é da gente conseguir salvar e preservar o nosso mundo interno, o nosso mundo familiar, né? Eu não sei quanto tempo, acho que a gente já está quase indo pro final da live, né? Acho que são... Eu não sei quanto tempo que tem, acho que são 60 minutos no final, a gente já está bastante tempo. Alguém quer fazer algum novo comentário, uma pergunta? São muitas coisas. Quem me conhece na intimidade sabe o tanto de coisa que eu preparei para falar. Tenho muitas coisas, muitos assuntos, mas o tempo ele é implacável. Então eu vou salvar essa live, deixar para depois a gente conversar. Me mandam sugestões de temas, o que vocês ouviram aqui que querem ouvir de uma forma mais aprofundada para eu fazer novas conversas com vocês. E para a gente já indo pro encerramento, eu acho também importante deixar eu vou deixar também uma frase aqui da Clarice Lispector que eu gosto bastante, mas antes eu vou falar assim, no que falta também falta apreciação também na nossa vida, né? Eu acho que tem muitas coisas que a gente sabe que dá errado, mas vamos apreciar as coisas que deram certo, né? Que nos trouxeram até aqui,
né? Eu acho que a gente tem que apreciar muito as coisas também e as pessoas que são joias realmente preciosas na nossa vida, né? Pessoas que estão conosco nos momentos de aflição, nos momentos de conquista. Eu acho que essa fase é para a gente estreitar muito os nossos vínculos, né? De amizade, familiares, das nossas relações profissionais e como profissionais também, como que a gente pode ajudar as outras pessoas dentro da nossa área do conhecimento. A minha forma que eu encontrei de ajudar é começar fazendo as lives, me aprimorando aqui nesse mundo tecnológico, que não é muito o meu forte, eu gosto mais é de escrever mesmo. Quem me conhece sabe que eu escrevo muito, mas eu vou tentando aqui melhorar. E um trecho da Clarice que eu gostaria de falar com vocês é: apesar de, se deve comer. Apesar de, se deve amar. Apesar de, se deve morrer. Inclusive, muitas vezes, é o próprio apesar de que nos empurra para a frente. Foi o apesar de que me deu uma angústia que, insatisfeita, foi criadora da minha própria vida. Então, gente, apesar de tudo isso, do nosso distanciamento social, nós estamos conectados virtualmente, estamos nos comunicando, podendo trazer mensagens que sejam úteis para vocês. Deixem, depois me mandem direct, me mandem feedback dos assuntos que eu abordei aqui. Tenho muito mais coisas para poder falar com vocês. Tá aguardando a próxima live, Marcela? Eu vou fazer. E você me dá dicas também de coisas que você tem interesse em ouvir, tá bom? E aqui, como uma profissional da área da psicologia, da saúde mental, sou super favorável ao SUS. Minha gratidão por todas as pessoas que estão no front, o pessoal da equipe de limpeza, os enfermeiros, os médicos, os atendentes, os porteiros, os motoqueiros, essas pessoas que são incríveis na nossa vida, que fazem aí a nossa vida poder continuar, né, com o mínimo de dignidade, sanidade mental nesse tempo. E que a gente possa ser mais tolerante também com a gente mesmo, né? Mais amoroso. E nessa época também de abraço virtual, que a gente possa dar um abraço assim bem apertado na gente mesmo, que a gente está precisando também de carinho, de aconchego e de amor. E meu amor para vocês, todo o meu carinho. E a gente se vê então na próxima live. Eu espero o feedback de vocês. Tá bom? Sobre os temas que foram tratados e os assuntos, os temas para o futuro. Um abraço para vocês todos. Boa noite, bom fim de semana. Tchau!